Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do terceiro ano de língua portuguesa. Texto 10 do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a parlenda, que pertence ao campo artístico literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem o destaque a mais são EF35LP21, EF35LP23, EF35LP27, EF35LP31 e os descritores são D3, D4 e D9. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e às especificidades do gênero textual parlenda, entre elas suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Se reportam a ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Também a apreciar textos versificados, observando rimas e aliterações e diferentes modos de divisão dos versos. Ler e compreender com certa autonomia textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas e recursos visuais e sonoros. Identificar em textos versificados efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. Os escritores estão relacionados a inferir o sentido de uma palavra ou expressão, a inferir uma informação implícita e a identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros textuais. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, eu imagino o texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente alguns adereços e as imagens já descritas nas sugestões de orientações para o planejamento e um equipamento multimídia. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica envolvendo a função social do gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual. Dessa forma, será possível, de acordo com as respostas dadas, observarem qual o nível de conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero textual parlenda. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a levantarem hipóteses a partir das dicas sugeridas na Superdica. E caso julguem necessário, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero textual se trata. A proposta das questões 3 e 4 é para uma resolução coletiva,
Dessa forma, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos. Aproveitem também para observar o nível de interação dos alunos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores. Na atividade 2, eu leio o texto. Os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente dicionários e a reprodução em uma folha de cartolina do texto apresentado na atividade 2. Os dicionários serão utilizados para auxiliar os alunos na melhor compreensão do texto e o equipamento multimídia para a reprodução do vídeo sugerido. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de proporem a leitura coletiva do texto apresentado na questão 1, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Realizem a leitura do texto com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante o momento da conversa sobre o conteúdo do texto, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições, destacando as características composicionais do texto, como, por exemplo, as rimas, os versos e as estrofes. A proposta para a resolução das questões de 1 a 4 será feita em dupla. Portanto, indiquem aos alunos como devem formar os pares de acordo com o objetivo que traçarem. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades, ampliarem as compreensões e pontos de vista. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução para a questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores. Na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente tarjetas de papel com as palavras descritas nas sugestões de orientações para o planejamento e a reprodução de cada uma das estrofes do texto O Pé de Moleque. Esses materiais serão importantes para que seja possibilitada aos alunos uma atividade lúdica com que ajudará na compreensão do significado de uma palavra em determinado contexto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões 1 e 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele,
e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma delas com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora à proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual parlenda. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto, já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um lenço de tecido. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica na qual relembrarão o reconhecimento das características do gênero textual parlenda. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É muito importante que vocês incentivem os alunos a escreverem espontaneamente, de maneira que eles revelem nessa escrita o estágio de desenvolvimento em que se encontram em relação à construção desse conhecimento. Sempre que for possível, promovam uma reflexão sobre as dúvidas que os alunos revelarem, possibilitando que eles mesmos cheguem às devidas conclusões. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas folhas de papel pautadas. Esse material será necessário para que os alunos reescrevam os textos produzidos. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 será feita em duplas, portanto, indiquem aos alunos como devem formar os pares de acordo com o objetivo que traçaram. Ela propõe aos alunos a troca entre si das produções para que seja feita uma avaliação do texto por um dos colegas. Esse é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A questão 3 propõe aos alunos que façam um desenho. Aproveitem esse momento para incentivar a criatividade deles. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilite aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos
e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 10. Até o próximo vídeo!